Bom dia, um ótimo dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de hoje. Eu pretendo, junto com vocês, ter um início de semana valiosíssimo a partir da reflexão inicial que nós traremos com esta live de hoje. Se você tem um pedido que está aí engasgado, entalado, travado, anote ele aqui para mim. Seja comigo neste momento para que a gente possa trazer pontos importantes para o ajustamento do seu relacionamento a partir daquilo que você muda de compreensão na sua mente e no seu coração. O tema da live de hoje é: os pedidos são o verdadeiro diálogo a dois. Eu tenho trago com muita frequência e com muita profundidade, sempre que possível, as compreensões renovadas sobre o que significa o diálogo a dois, pretendendo que vocês, junto comigo, entendam, pelo menos de baixo para cima, pela base, a mudança que significa você mudar também e aquilo que você pensa, aquilo que você sente sobre o que é o diálogo a dois. Se você continua pensando que o diálogo a dois é aquilo que você realizou até hoje no seu casamento com o seu cônjuge, você dificilmente tem a possibilidade de mudar com profundidade o diálogo e, consequentemente, o seu casamento. Sabe por quê? Porque eu já repeti e vou repetir por inúmeras vezes mais que o diálogo a dois não é uma conversa fiada com o seu esposo ou com a sua esposa. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. O diálogo a dois, que é a base unânime de transformação do seu relacionamento para a construção de um relacionamento saudável, para a transformação de um relacionamento que está desgastado, não é diálogo a dois, não é conversa fiada entre esposo e esposa. Isso você já tem inúmeras demonstrações, argumentos, exemplos aqui comigo em outras lives. Em alguns momentos também eu disse e gostaria de reforçar hoje que as conversas boas também não são diálogo a dois. Você talvez se assuste um pouco, mas nós vamos trabalhar esse argumento para que você compreenda que nem mesmo as conversas gostosas, saudáveis, descontraídas, bem ajustadas no relacionamento a dois entre esposo e esposa também não são o diálogo a dois que levarão vocês para o próximo nível. Fique muito ciente disso. Por quê? Porque uma conversa boa, ela não vai chegar exatamente aonde você precisa. E se você tiver como exemplo uma viagem em que você entra no carro porque alguém lhe convidou e disse assim: olha, vamos ali comigo, eu preciso fazer uma viagem. Aí você não pergunta muito bem para onde é e para que é. Mas tudo bem, a pessoa lhe pediu, você tem uma grande consideração por essa pessoa, então você pega e fala: beleza, eu vou entrar no carro e estou com você, certo? Isso é quase sempre o que acontece nos casamentos. Nós não sabemos muito bem para onde o outro está indo, nem o que ele vai fazer nesse lugar, mas nós estamos juntos. Por quê? Porque nós identificamos uma vontade de ser parceiros, cúmplices com aquela pessoa. Pronto. Começou a viagem e a pessoa dirigindo o carro avança. 50 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros viajando e você ainda não perguntou para onde vai e o que vocês vão fazer juntos. 1000 quilômetros, de repente você olha e diz assim: vou dizer uma coisa para você. Quanto lugar bonito nós passamos juntos. Quantas cidades interessantes que eu não conhecia eu conheci. Quanta conversa agradável nós tivemos, falamos sobre coisas tão legais, tão interessantes. Então, você naquele momento acaba dizendo assim: mas posso te perguntar uma coisa? Para onde mesmo nós estamos indo?
Onde é que você quer chegar com essa viagem de 1.000 quilômetros tão agradável, mas que eu ainda não estou entendendo para que serve? Isso é uma conversa boa, cotidiana no casamento entre o esposo e a esposa, que não é o diálogo a dois. Ficou claro para você? Eu vou ressaltar aqui do exemplo a lição dele. Não adianta você ter experiências interessantes, agradáveis, boas, se elas não chegam a algum lugar que você precisa. Porque no final das contas, você vai continuar com aquela vontade não correspondida, uma necessidade, uma demanda que não foi atendida. E é isso que é o verdadeiro diálogo a dois. Um pedido seu atendido, um buraquinho seu, que não pode ser um buracão porque você precisa cuidar-se de tal forma que não dependa tão significativamente, quase que absolutamente, do seu cônjuge. Porém, aquele buraquinho que existe no seu coração, aquele buraquinho que existe na sua rotina diária, aquele buraquinho que você pretendia tampar com o complemento do seu cônjuge, é um pedido que precisa ser atendido. E esse pedido atendido é o verdadeiro diálogo a dois. Você entendeu com o exemplo que eu trouxe? É a mesma coisa de você ir para uma cozinha e olhar tudo que uma pessoa está fazendo. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Você tem ali uma cozinheira, que pode ser a sua esposa ou não, ou o cozinheiro-chefe, o seu esposo ou não, ou vocês dois juntos de mão dadas olhando ali um chefe de cozinha fazendo coisas deliciosas de sal e de doce, de forno e fogão. E aí, depois de 2 horas, vocês vendo aquilo, tem uma experiência maravilhosa de ver como se faz comidas que vocês nunca tinham nem visto e que percebem que são maravilhosas e devem ser deliciosas. Que experiência valiosa! A minha pergunta para você é: depois de 2 horas nessa experiência gastronômica visual, a sua barriga tá cheia ou você vai ter que sair dali para procurar um lugar para almoçar com seu cônjuge? Eu tenho certeza que isso não enche a sua barriga. É a mesma coisa de você viver todos os dias tendo minutos, horas com o seu cônjuge de conversas agradáveis, batendo papo, trocando ideia, falando sobre a vida, nas notícias boas e ruins do dia a dia, e você dizer, mas que beleza. Isso não resolve a demanda que existe no seu coração, pela qual você procurou alguém para viver com você de maneira intensa, séria, profunda e duradoura no casamento. Então, eu afirmo mais uma vez, para que você jamais esqueça, que uma conversa boa, assim como a conversa fiada, que é expressamente, claramente, muito diferente de um diálogo a dois, a conversa boa também não é um diálogo a dois. O verdadeiro diálogo a dois é o pedido bem feito que você faz, que é atendido pelo seu cônjuge e mata aquela fome, tampa aquele buraquinho que você tem. Porque senão você vai dizer que você tem uma pessoa maravilhosa ao seu lado, ou você acha que eu nunca atendi mentoradas e já conversei no direct com homens que dizem a minha esposa ou o meu esposo é tudo de bom. Nós temos uma cumplicidade, um respeito, nós temos um carinho muito grande um pelo outro, mas eu estou de olho num amigo ou amiga. Mas eu não aguento mais. Mas não resolve o meu problema. Mas, apesar de ser um bom pai para os nossos filhos, é um bom esposo, um bom marido, mas não resolve. Você entende que talvez você que esteja aqui me vendo agora diga assim: eu sinto vergonha, eu já escutei isso, tá? Eu sinto vergonha de colocar um defeito no meu esposo. Por quê? Porque ele é uma pessoa boa, porque ele me faz bem,
Porque, de certa forma, ele é bem melhor do que os outros relacionamentos que eu tive, mas não estou satisfeita, mas não me complementa. Preste atenção, eu estou sendo enfático porque você precisa reconhecer que existe um mas dentro de você que está fazendo você questionar a possibilidade de continuar casada ou casado por mais tempo com essa mesma pessoa, mesmo que vocês tenham uma relação que atenda a determinados aspectos da expectativa que existe comum do que é um casamento, justamente porque acreditamos que isso, conversas boas, podem talvez significar o diálogo a dois. Mas eu reforço mais uma vez e ainda mais enfático: a verdadeira, a única forma de se realizar o diálogo a dois é você pedir aquilo que está lhe faltando e ser correspondido ou correspondida para que faça sentido você pagar o preço de viver tão intimamente com uma pessoa que está aí do seu lado. Compreende? Você precisa entender que você é uma pessoa especial, que você tem um brilho, que você é a imagem e semelhança do Criador e você precisa, pode, merece, deve ser correspondido, correspondida no casamento. É muito diferente de uma amizade em que você se basta com uma boa conversa, em que você se basta com um desabafo. É necessário dar um passo a mais. É necessário avançar ainda a ponto de você não só bater um papo gostoso com o seu cônjuge, que já é algo muito valioso e até de certa forma raro nos dias de hoje. Mas você precisa ser correspondido e correspondida naquilo que você está querendo. Senão você vai procurar um terapeuta, ainda que seja depois de 30 anos de casada ou casado, com os filhos já crescidos, para dizer: eu não aguento mais, eu vivi uma vida sem sentido, eu vivi um casamento torturante, mas agora que os meus filhos cresceram e estão grandes, eu estou pensando em como eu faço para dizer a verdade que eu nunca disse, que existe um buraco em mim que nunca foi tampado nesse casamento. E você percebe o constrangimento que é você deixar para falar isso depois de 30 anos, olhar no olho da pessoa e falar assim: oh, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu tenho tanta coisa para mostrar para você que falta em mim, mas eu nunca disse e agora eu fico sem coragem de dizer para você porque eu fui desonesto ou desonesta por passar 30 anos sem dizer o que eu verdadeiramente penso para você e dei um exemplo para os meus filhos de como é não viver uma vida de sentido de acordo com aquilo que sente no coração. Eu estou sendo muito duro. Eu estou pegando pesado hoje com você que está me vendo. Por quê? Porque você não sabe que eu estou desejando mais do que você ver a sua felicidade própria e dentro do casamento. O diálogo a dois são pedidos. Primeiro, bem feitos. Então, qualquer pedido que eu fizer, qualquer insistência, qualquer reclamação, qualquer briga a respeito de alguma coisa que eu quero, pode ser considerado um diálogo a dois? No meu critério, não. Pode ser que seja no seu, pode ser que seja no do terapeuta, pode ser que seja no da sua religião, pode ser que seja na sua cabeça, naquilo que você viu os seus pais fazerem, mas no meu critério, para transformar um casamento, um diálogo a dois tem que ser um pedido bem feito. Você se prepara para aquilo, você analisa com carinho qual é o buraquinho, o formato, o tamanho, o jeito, quanto tempo tem esse buraquinho que você tem aí dentro de você. É uma sondagem carinhosa, respeitosa, amável com você mesmo. Não importa como o outro perceba o seu buraquinho, você precisa perceber primeiro. Mas é uma besteira. O meu esposo, a minha esposa vai olhar isso como uma besteira. Principalmente os homens, que são às vezes doutrinados a serem secos, durões. Vocês vão achar milhares de Instagrams e perfis aqui nas redes sociais como um todo, dizendo que o homem é machão, que o homem tem que ter demandas duras, se possível nem ter demandas. Ele é o provedor, ele só provê. É engraçado, né? Você vê uma máquina gigantesca
de 20 toneladas carregando outras toneladas de minério numa empresa de mineração e fala assim, essa máquina não precisa de nada, essa máquina ela é poderosíssima, ela é autossuficiente. Mentira! Mentira! Essa máquina precisa de combustível e é muito, ela consome litros e litros e litros de combustível por hora. O seu esposo, você, esposo que está me ouvindo também, pode ser machão o tanto que for, pode ser provedor o tanto que for, mas para você dar o seu melhor, você precisa ser alimentado, você precisa ser abastecido. Não é diferente com você, mulher, que tem um brilho feminino, uma grandeza dentro de você, uma capacidade sensível de transformar o mundo a partir de um casamento com aquilo que você risca para o seu esposo cortar dentro de casa, pelaquilo que você coloca no coração e na mente do seu filho todos os dias quando ele acolhe no seu peito para mamar ou para dormir. Mas você, para fazer acontecer todo esse potencial grandioso que existe como indivíduo, como ser humano, como brilho à imagem e semelhança do Criador, precisa ser abastecido. Você, mulher, precisa ser abastecida e alimentada, nutrida, assim como aquela máquina gigantesca, estrondosa, que também precisa ser abastecida e alimentada com combustível. A minha pergunta para você é: você está pensando no alimento que você precisa? Você está pensando no combustível que você necessita para dar o seu melhor? Eu digo para você que quando a minha esposa está bem abastecida e alimentada emocionalmente, ela dá o melhor dela e arregaça comigo positivamente no casamento. Assim é você. Eu olho para você quando você diz que está triste, magoada, ressentida, dando o troco negativo no seu esposo, diminuindo a bola e a energia, a pressão no seu casamento e diz para mim assim, eu já não estou acreditando, eu já nem quero sexo mais, eu já nem faço questão, eu já cansei, eu nem procuro mais, eu nem converso mais, eu saio para lá e nem espero, chego em casa também nem espero a presença do outro, eu sirvo a janta e nem olho para trás, seja lá o que for que você esteja vivendo, que condiz com uma indiferença, com uma negligência, uma acomodação, é significado de que lá atrás você não pediu bem feito. Você não fez o seu pedido bem feito a partir de uma sondagem que existe, daquilo que existe de necessidade, de demanda dentro de você. Mas o diálogo a dois não pode se encerrar simplesmente no pedido bem feito, como se você fosse aquela pessoa que tem a obrigação de pedir, 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 pedir da melhor forma possível. Você tem essa responsabilidade, mas o outro precisa atender. E você, se fez um pedido, 2, 3 e não foi atendida, pare. Pare. Pare de insistir e reclamar e pare de fazer novos pedidos e aprenda com os 3 primeiros que você já fez e que não estão dando certo. Refaça-os de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais sensível, de uma forma que alcance, toque o coração do seu esposo ou da sua esposa, para que você aprenda como um estágio e vá dando os seus passos a ponto de pedir mais e mais e ser correspondida ou correspondido você, esposo. Por quê? Porque se não for assim, não irá funcionar. E você será a chata, ou você será o chato, o intransigente, o rígido, o impositivo. Porque o seu pedido, ele não tem que ser acatado como uma ordem, assim dito. Ele precisa ser atendido. E com o máximo de espontaneidade que ele for atendido ao longo do progresso de vocês, nesse diálogo a dois, recíproco, você vai perceber que o casamento se torna gostoso demais. Porque você quase nem pede, você pede com o olhar, você pede com a sua postura, o outro já atende. O outro expõe a necessidade dele de alguma forma, ainda que sutil, isso num estágio mais avançado. Você percebe e já corresponde. Enquanto isso não acontece, e mesmo num casamento saudável, maduro, quando isso talvez não acontece,
você expressa de uma maneira clara e objetiva o seu pedido bem feito para que ele seja realizado pelo outro. E mais uma vez, de uma forma recíproca. Precisa que você faça e o outro também faça pedidos. Precisa que você atenda os pedidos do outro enquanto ele atende os seus. Esse é o verdadeiro amor na prática. Sabe, quando você manda uma mensagem na minha caixinha perguntando sobre: será que o meu esposo me ama? Será que a minha esposa ama de verdade? Essas atitudes de indiferença, de frieza, isso significaria amor? A pessoa está falando que me ama, mas não demonstra hora nenhuma na prática. Você está certa. Você está certo. O amor na prática, ele traz é, uma pressão, uma nutrição, uma substância. Sabe quando você diz assim, ó, para alguém que está com muita fome, talvez o seu filho diga assim: olha, mãe, pai, eu tô com muita fome, muita fome. Aí você pega e fala assim: olha, a única coisa que tem aqui agora, de imediato, é biscoito, biscoito de goma. Se o seu filho tivesse um vocabulário um pouco mais rico, ele iria já dizer assim: ô mãe, pai, isso não enche barriga, não. Eu quero uma coisa com mais substância. Na verdade, o nome certo, né? A minha avó sempre falava isso, assim, isso aqui, dá substância, é substância, é peso, é firmeza. E nesse aspecto da alimentação, é nutrição, é algo que realmente nutre e alimenta. Conversa fiada não vai encher a sua barriga ou tampar as demandas não atendidas que você tem. Uma boa conversa agradável, ela é um bom passatempo e um bom tempero para o dia a dia do casal, mas esse tempero também não enche a barriga e não serve como substância daquilo que você precisa para se sentir nutrido, nutrida e alimentada para continuar dando o seu melhor nessa relação. Conversa fiada de jeito nenhum. Conversa boa em alguma proporção. Pedidos, sim, o tempo todo, bem feitos, verbais e não verbais, expressos e implícitos. Sempre, sempre, sempre dedique-se a ter momentos de qualidade a dois com o seu esposo ou esposa através de diálogos que significam pedidos. Você quer saber como? Eu vou te passar um exercício agora na fase final da live. Faz um joinha para mim se você quer, ou curte, manda uma curtida para mim se você quer saber uma forma muito prática de exercitar pedidos em todos os momentos que você tiver de qualidade a dois com o seu cônjuge. Mostra para mim se você quer, se é importante para você, porque eu estou dizendo que o diálogo a dois não é uma conversa fiada, não é nem uma conversa boa e agradável. O diálogo a dois são pedidos. E eu estou dizendo para você que você pode e deve fazer, conversar e atender pedidos todo o tempo possível. E eu vou te mostrar isso na prática a partir de agora. Como é esse exercício? Você vai, a partir de hoje, fazer o seguinte. Um instante. Você vai, a partir de hoje, fazer o seguinte. Você vai pensar sobre os seus pedidos e anotar. Certo? Quando alguém conversar com você sobre casamento, seu terapeuta, se você trocar uma ideia comigo agora, eu te fizer uma pergunta, tenha na ponta da língua. Se o seu cônjuge disser: o que eu faço por você? Imagine num momento de loucura, você vai dizer isso, é uma brincadeira, é claro. No momento de loucura, o seu cônjuge diga para você assim: ó, hoje eu quero saber o que você quer de mim. E você engasga. Assim, eu pensei que esse dia nunca chegaria. Eu não guardei, não anotei, eu não sei, eu não pensei sobre isso. O que que eu quero de você, meu amor? Eu passei a vida, os anos, reclamando de você, que você não faz por mim, mas eu não sei de verdade delimitar, especificar de maneira objetiva e clara
o que eu quero de você e vou perder essa grande oportunidade que você está me dando de perguntar para mim. Eu nem acredito, eu tô chorando. Você perguntou para mim, meu amor, o que eu quero de você e eu não tenho a resposta pronta. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Porque esse dia vai chegar e o seu esposo, a sua esposa vai perguntar para você, amor, o que você mais quer de mim? Esteja pronto, esteja pronta para dar a resposta na ponta da língua. Pense sobre os seus pedidos, pense sobre aquilo que você espera, pense sobre as suas demandas que estão aí dentro de você desde o dia em que você pensou em casar. Anote. Mas anote também os pedidos do seu cônjuge. Eu acompanho esposas que, ao fazer essa pergunta para ela, eu falo assim: olha, vamos começar gerando valor para o seu cônjuge e você vai perceber que você vai ter onde sacar e você vai ser atendida nos seus pedidos. Então, me diga o que seu cônjuge quer. Algo que você poderia fazer, mas tem algum tempo que você está fingindo que não escuta, você faz de boba, finge demência, dá olhar de paisagem para não atender ao pedido do seu cônjuge. Me fale qual é. Ah, não sei, não lembro. Então, procure saber. Registre. Anote, se possível, num notas do seu celular ou em um bloquinho só seu. Fica ali só com você, pedidos seus e pedidos do cônjuge. E anote ali, num arquivinho seu, só seu. Deixe isso anotado. E aí o exercício é da seguinte forma, preste bem atenção, seja de manhã, na hora do almoço, à tarde ou à noite, seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa ligação que ele ou ela fez para você, você recebeu essa ligação. Em qualquer circunstância que você tiver a possibilidade, a oportunidade de um tempo de qualidade a dois para gerar e receber valor do seu cônjuge, lance mão dessa anotação dos pedidos seus e dele que estão pendentes e faça três coisas, três possibilidades. Você vai usar essa oportunidade para pedir um pedido seu que está esperando na fila. Preste atenção. Você vai encaixar pedidos seus nos momentos oportunos, porque você está com eles ali, ó, na manga, esperando uma oportunidade para encaixar um pedido. Apareceu um contexto, você viu a oportunidade, o outro está receptivo, vocês estão tendo uma conversa que faz sentido, é boa, transforme essa conversa boa no verdadeiro diálogo e encaixe ali um pedido. Está numa viagem, está num almoço, a conversa está legal, ou às vezes até está sem assunto, você encaixa o pedido que está ali guardado na manga, esperando a oportunidade, escolha o melhor deles e peça. Peça. A outra forma, segunda forma e momento, você vai atender a um pedido do seu cônjuge. Vocês estão numa conversa boa, vocês estão numa viagem, vocês estão deitados na cama, vocês estão sentados no sofá. Você se lembra, porque acabou de revisar os pedidos anotados que você tem aí no notas do celular, que são os seus que estão na fila e os do seu cônjuge que estão na fila para uma hora você atender. Numa primeira oportunidade eu digo para você, peça os seus, agora você atende os dele. Amor, tem um tempo que você tem me pedido isso, vamos fazer agora? Amor, eu tô aqui, ó, no shopping e tal, me deu o número do sapato que você pediu, porque eu achei ele aqui. E mande essa mensagem, faça um diálogo, tá num jantar, em alguma coisa. É você que tem que saber. Está ali anotado, vai virar realidade um dia. Você vai simplesmente dizer: tá aqui o que você tem me pedido e eu não entreguei até hoje. Tá aqui o que você queria. Tá aqui o valor que você esperava. E você não precisa dizer assim de maneira tão seca, tão estranha e expressa. Você simplesmente atenda ao pedido amarrado do seu cônjuge que está na fila há muito tempo e você não tem se sentido à vontade ou não tem tido oportunidade. A oportunidade, ela sempre aparece. O problema é que nós não estamos prontos. E estar pronto é você fazer esse exercício que eu estou te dizendo. Pensou, escutou, sempre faça uma atualização do notas no seu celular com
os pedidos seus e do cônjuge que estão pendentes de você atender e os pedidos seus que está pendente dele atender ou que você ainda nem fez e está esperando um dia ou ele adivinhar. Terceira oportunidade desse exercício. Se você não quer pedir no momento, porque já pediu e não foi atendido, ou pediu de uma maneira muito ruim, de qualquer jeito, aleatória, em qualquer momento, sem usar um argumento emocional, sem preparar o ambiente para fazer o seu pedido e não foi atendido. Ou você não quer agora atender a um pedido do seu cônjuge, converse sobre pedidos. Olha só que interessante. Eu tinha uma vontade muito grande de ir num show do Coldplay. Cheguei a olhar várias vezes fora do Brasil a possibilidade de juntar uma viagem a dois, eu e a minha esposa, com uma possibilidade de um show do Coldplay que andava muito parado com as suas turnês. Então, muitas vezes, eu fui atendido nesse pedido, no último Rock in Rio eu fui, estava com cirurgia no ombro e mesmo assim eu fui. Fui atendido no meu pedido depois de anos. Mas o que eu quero trazer aqui é esse terceiro tópico do exercício: pense e anote os pedidos seus e do cônjuge para uma hora encaixá-los, ou pedindo, ou atendendo o pedido dele, ou conversando sobre pedidos. Isso é diálogo. Conversar sobre pedido é muito melhor do que conversa boa, aleatória ou uma conversa fiada. Então, o que aconteceu? Nesses anos, teve vários jantares, teve várias viagens em que esse assunto foi colocado em pauta. Nós falávamos sobre como seria o show do Coldplay, quais as músicas que eu gostaria, em que país eu preferiria assistir um show do Coldplay, caso fosse possível, como nós iríamos juntar o dinheiro para pagar. Perceba que essa conversa, por mais que não fosse exatamente o show do Coldplay sendo atendido, o meu pedido de maneira efetiva, conversar sobre isso me alimentava. Compreende? Imagine que você esteja tendo dificuldade de ser atendida em alguma coisa, aí, uma lacuna que está no seu coração dentro dessa relação. Ainda que o seu cônjuge diga para você que não está conseguindo, porque ele precisa de uma ajuda terapêutica, porque ele precisa de uma mudança de comportamento que está exigindo muito dele, porque é um vício que está atrapalhando, e seja sincero com você dizendo: olha, eu não estou conseguindo lhe atender nessa mudança que você está me pedindo, ou nesse comportamento que faz falta para você. Mas você fez o pedido, você já conversou sobre esse assunto é um assunto amadurecido junto com vocês e em algum momento você vai conseguir, eu tenho certeza. Vocês podem conversar sobre esse assunto, porque o simples fato do seu cônjuge entrar em contato com você para falar sobre essa necessidade sua, mesmo que ainda não conseguindo entregá-la como comportamento modificado dele ou como uma coisa que é cara de se comprar e ainda não conseguiu juntar o dinheiro, vocês pensarem sobre isso e conversarem sobre isso é um diálogo bom. E dá para conversar de Goiás a São Paulo, 500 a 700 quilômetros, falando sobre esse assunto e você se sentindo muito mais alimentada do que simplesmente fazendo uma fofoca ou tendo uma conversa fiada para passar o tempo. Compreende o que eu estou dizendo? O exercício que eu proponho a você, exercitar, praticar o diálogo a dois é pensar e anotar, deixar prontos, anotadinhos os pedidos seus e do seu cônjuge que estão pendentes. Pronto. Em qualquer oportunidade você vai encaixar uma dessas três opções. Ou você pede o pedido que está na fila, ou você atende um pedido do seu cônjuge que está na fila e você já está há um tempo protelando, empurrando com a barriga para entregar, ou você conversa sobre os pedidos seus ou dele que estão pendentes e essa conversa é agradável porque ela alimenta. Preste bem atenção que eu disse conversar e não reclamar, brigar e insistir. Conversar. Se vocês não conseguem conversar sobre um pedido pendente seu, sem que haja uma discussão, você que assistiu à live do Frederico hoje vai exercitar então conversar sobre os pedidos do seu cônjuge. Você não consegue ainda entregar aquilo que ele está te pedindo, porque é uma coisa que você não gosta, não quer, tem dificuldade, ou é mais caro do que você tem na conta depositado nesse momento comprar aquele pedido e realizar. Mas você pode conversar.
imaginar como seria ser atendido, perguntar os detalhes do pedido que ele gostaria que seja atendido. E eu tenho certeza que, pela lei da reciprocidade, você fazendo isso com ele, talvez já mesmo na viagem de volta, nos quilômetros da volta, você já seja correspondida com ele também se interessando em conversar sobre os pedidos seus que estão pendentes na fila, esperando para ser atendidos. Se fez sentido para você, essa live vai estar gravada. Você assista ela de novo, quem assistiu só um pedaço no começo ou quem assistiu só um pedaço no final, volte lá, assista de novo e compartilhe ela com alguém que precisa entender de verdade o que é o diálogo a dois. Porque eu tenho certeza, e você tem a partir de hoje também com essa live, que o diálogo a dois não é uma conversa fiada, não é uma conversa simplesmente agradável. É um pedido ou pedidos bem feitos e reciprocamente atendidos pelos cônjuges. Isso enche a sua barriga, porque bater papo com o cônjuge não vai tampar o buraquinho que de verdade existe aí. E eu já vi muitos esposos e esposas que admiram o seu cônjuge num bom bate-papo. É um bom pai, é um bom marido, faz isso, faz aquilo, a gente tem uma boa relação, a gente conversa, mas eu acho que eu quero me separar, mas eu estou gostando de um amigo, mas eu estou pensando em esfriar a tal ponto que o outro me chame para o divórcio. Por quê? Porque tem uma demanda aí que não foi atendida. E é essa demanda que você deve colocar todos os dias como prioridade na hora de conversar. O que eu chamo de verdadeiro diálogo a dois. Um pedido bem feito e correspondido pelo cônjuge. Jesus abençoe o seu lar, o seu coração, lhe dê coragem e lhe dê sabedoria para usar a boca para fazer pedidos verbais e o corpo, a expressão, para fazer pedidos não verbais também, todos os dias no seu casamento, pedindo, atendendo ou conversando sobre pedidos. Se você tem um pedido entalado aí, que seja importante e não está sabendo fazer ele sair, me chame no direct, eu estou à sua disposição. Compartilhe essa live, tenha um ótimo dia e até amanhã, neste mesmo horário. Fiquem com Deus.